Então, nós estamos nesse ciclo de estudar os atributos de Hertz, e hoje veremos o atributo alimentar a chama oculta no coração, que é parte do grupo de atributos do caminho ao mundo interior. Então, vamos alinhar o nosso entendimento para o que nós chamamos de coração, o que nós entendemos com alimentar, nutrir, e chama oculta. O que se trata essa chama oculta? Bem, como é um atributo do grupo do caminho ao mundo interior, isso pressupõe para nós que não tem nada a ver com a vida externa e não tem nada a ver com realização humana. Tem a ver com algo que temos que redescobrir dentro de nós, não? Que é essa chama oculta. Então, nós já fomos informados desde o início da obra que existe o fogo cósmico, ou os mundos ardentes, o fogo solar e o que nós chamamos aqui de fogo fricativo, que é esse encontro da consciência com os níveis da manifestação que geram inevitavelmente ali um choque de energias que gera esse fogo fricativo. Não fricativo somente no entendimento de um eventual conflito, pela mudança ou pela diferença de vibração, mas fricção em termos de encontro. Não? E a vida interior é esse ambiente onde nós podemos experimentar o convívio harmonioso desses outros fogos dentro de nós. Mas nós só podemos contatar o fogo solar ou essa energia ígnea que alimenta a nossa alma e alimenta o nosso corpo de luz, se estivermos aí, de alguma maneira, nutrindo, buscando e alimentando essa chama oculta, não? Dentro do nosso coração. Então, o que nós chamamos de coração, naturalmente, não é esse lugar físico no nosso corpo, mas é um ambiente na consciência, um ambiente de síntese e de doação contínua. É muito misterioso o que nós chamamos de coração. Tá? É também esse local, segundo a hierarquia, onde nós experimentamos o que era dito, aliás, pelo tibetano como conhecimento direto, não? E hoje, na linguagem atual, o consciente direito. Esse lugar onde nós estamos, onde nós sabemos que as coisas são, onde nós comungamos, onde nós não podemos reter, não podemos não podemos aprisionar, não podemos possuir, e essa liberdade interior também perturba muito a nossa personalidade. Porque ela começa a entrar em contato com um tipo de caminho com o qual ela não está acostumada, que é um caminho sobre o qual ela não tem controle, ela não determina, ela não tem autoridade. Não? Então temos que aprender a alimentar essa chama oculta para que tudo isso possa ser real em nós. E aí esse caminho, caminho da vida interior, ele vai conduzindo a nossa consciência para todo esse manancial ígneo da vida ardente que habita como um dos pontos mais importantes do centro de Hertz. Bem, o nosso mundo interior, ele é algo bastante amplo, e ele é bastante dinâmico, e também por isso nós não podemos aprisionar, encapsular. Então imagine que estamos aqui, e quando nos voltamos para o mundo interior, é quando nós olhamos para uma rua e vemos passar um veículo. Então podemos registrar, passou uma Kombi azul com 4 pessoas dentro. Muito bem. Eu registro aquele movimento, mas logo em seguida aquela Kombi já não está mais ali. Não é certo? Então internamente eu mesmo. Se nós, ao tomarmos contato com algum reflexo da vida interior e queiramos aprisionar aquilo e tomar como eterno, me explico? Aquilo se desvanece,
Então é muito importante compreender esses mecanismos da vida interior, porque o desapego sempre foi, nas escolas antigas do Oriente, especialmente, uma base para essa vida interior. É o que era chamado de Maya ou ilusão. Não se apegar ao que está passando na rua, ou o que está passando no nosso mundo interior, porque está passando, aquilo não é a rua. Então nós podemos tomar contato com algo internamente, e se não nos desapegamos disso, arrisca de interpretarmos que já sabemos como é a rua, só porque vimos passar aquela Kombi e naquele momento. Dá para acompanhar a analogia? Então temos que ter muito cuidado, porque o nosso mundo interior é algo extremamente fluido, tem uma plasticidade infinita, não? E se vamos alimentando essa chama interior, nós vamos, a uma certa altura, como veremos aqui, começar a ter um tipo de segurança interior que nós não vamos alcançar por outras vias. Então, o coração, enquanto um estado de consciência, enquanto um ambiente dentro de nós, ele é esse lugar, se é que podemos chamar de um lugar, onde a nossa consciência, nos níveis profundos ali, ela vive um encontro dos diferentes níveis. Não? E a maneira de nós sermos partícipes disso, participarmos disso, é alimentar essa chama oculta. Não? E se é uma chama oculta, é porque não tem nada a ver com a personalidade. É algo que está oculto na nossa consciência, porém que nós não temos dado a devida importância, porque é muito forte o chamado da vida externa no sentido que o mundo oferece hoje. É uma dispersão muito grande, é uma força centrífuga muito grande. Então, nossa consciência interna, ela acaba se dissociando na nossa consciência humana, porque nós não estamos alimentando essa chama oculta. Não? Então, é quase que por sobrevivência, necessitamos realmente ingressar no código desse atributo, alimentar a chama oculta no coração, porque senão, a uma certa altura, vamos ficar como a maioria, com muitos conceitos, muitos enunciados, uma fé um pouco abstrata, vazia, e se vê na hora da prova que a fé era bastante superficial. Então temos que ter muita atenção com tudo isso. Bem, essa chama, esse fogo, não, que nós vamos alimentando no nosso interior, isso é alimentado pelo que nós chamamos de aspiração. Então, nós, como seres humanos, sabemos que temos que aspirar a algo, desejar algo, não no nível mais inicial, para dar direção à nossa vida e construir aqueles objetivos e metas que eventualmente vislumbramos ou identificamos como nossas. Então, alimentar essa chama oculta é nós alimentarmos as nossas aspirações. Então, o atributo nos convida a uma pergunta: o que nós aspiramos? Realmente, vamos deitar hoje, em vez de ver aí uma coisa inútil no telefone, coloquemos para a nossa própria consciência. O que Deus aspira de nós? O que a minha alma aspira? O que eu devo aspirar? Essa aspiração deve nascer tendo como referência o que o mundo me empurra a consumir ou o que a minha alma me convida a viver. Onde está a minha aspiração? E é importante esse momento da partilha, porque é a nossa vontade, não, que direciona a nossa aspiração. Se não temos uma vontade dirigida por uma aspiração, nós somos um joguete, não? Somos muito manipulados pela consciência coletiva. E começamos a buscar o que todo mundo busca, que é a realização pessoal, o protagonismo, não é isso? A segurança. Pensa, a humanidade buscando segurança. Como se isso existisse. Não? Estabilidade externa.
Então, onde está a nossa aspiração? O atributo diz: alimentar a chama oculta no coração. Então, temos que realmente dar atenção a esse momento do grupo como um todo, do nosso caminho espiritual, porque se nós não alimentarmos essa chama mais profunda que nós chamamos de Cristo, que vai agora aprofundar a sua polarização num plano superior, mais interno, vamos perder contato com isso. E nós queremos crescer e fazer a nossa parte, alimentar essa chama e acompanhar essa chama de Cristo, ou queremos ficar, não, dependendo do que recebemos até hoje, sem assumir os nossos próprios passos. Então, onde está a nossa aspiração? Onde está a nossa vontade? O que realmente nós queremos? Não? Onde está o que nós queremos? Realmente, não? E aí pedir para o nosso anjo da guarda nos mostrar no dia seguinte se a nossa vida corresponde àquela resposta que nós mesmos nos damos no dia anterior. A minha vontade para uma vida evolutiva, mas a minha vida diária corresponde a isso. Eu estou buscando servir ao plano, dentro daquilo que eu identifico. Não? Ou estou buscando manifestar esses atributos, qualidades, dons, como eu já recebi tantos impulsos, não? Ora, foram praticamente 12 anos da presença de Cristo conosco. É muita coisa. A humanidade como um todo vive de um registro de mais de 2.000 anos atrás. Nós temos centenas de impulsos do Cristo vivo. Não? Então, se nós realmente identificarmos que além dessa fricção contínua da nossa consciência com a vida externa, existem outros fogos que são nutridos pela nossa aspiração por uma vida superior. Então, Figueira foi fundada, essa obra foi fundada para que fosse um ambiente para a expressão de uma vida superior e não de uma vida comum. Nós precisamos continuamente recordar isso para não nos confundirmos. Não nos confundirmos. Então, hoje, a essa altura, praticamente com 38 anos da fundação dessa obra, desde que Saruma trouxe todo esse impulso e promoveu toda aquela cerimônia através do centro de Erques, nós já deveríamos estar chegando naquele ponto de assumir a acumulação de valores positivos grupalmente, temos uma vida grupal evolutiva realmente, temos esses setores como apenas um meio de expressão de uma vida superior, e não de uma escola a mais, de uma missão humanitária a mais, de um hóspice mais, de uma comunidade mais. Não justificaria a presença da hierarquia uma coisa a mais. Necessita ser uma vida superior. E especialmente de um serviço assumido diante do final dos tempos para uma humanidade que está perdida. Cristo nos disse, não? A humanidade caminha para uma desconexão espiritual sem retorno. Então esse movimento abrupto, aparentemente intenso que temos feito de fazer síntese, tentar não perder o ciclo da hierarquia, não com os trimestres, era para que possamos alimentar essa chama oculta também dentro da obra e possamos recolocar a obra como uma obra onde, de maneira digna, possamos realmente chamar de uma ilha de salvação. Então, se nós estamos alimentando a nossa aspiração, alimentando a nossa vontade para a vida interior, a nossa vida externa tende a ser cada vez mais eficiente, por paradoxal que pareça. Por quê? Nós vamos começando a perceber o que é essencial e o que não é essencial, vamos discernindo e vamos colocando a nossa energia à disposição desse lugar que é o coração dentro de nós.
E ao alimentar essa chama, não, que está oculta no coração, não está evidente. Jesus dizia, você quer orar? Feche-se num quarto, não é assim? Feche a porta e ore ao Pai em silêncio, que o Pai, no teu silêncio, te escutará. Em outras palavras, é isso. Então, nós nos voltamos, mas temos que criar esse espaço na nossa consciência. Por isso, quando estamos insistindo tanto com o tema da tecnologia, é porque realmente é uma questão bastante grave. Se fôssemos ver, não, hoje tem, dentro desses aparelhos, tem aplicativos que automaticamente registram quantas horas por dia nós passamos com isso ligado. Nós ficaríamos mesmo assim assombrados. Quantas horas passamos nisso? E vamos querer dizer que é por causa da tarefa evolutiva? Então temos que ser um pouco mais honestos e realmente saber, bom, queremos, pese tudo isso, que de novo, por outro lado, é uma tecnologia que é útil para tantas coisas, mas vamos ter controle sobre esse tempo que dedicamos a isso e dedicar o tempo para essa busca interior. Porque senão, de novo, para a nossa alma, talvez, já nem justifique, não. Justifique buscar um contato consciente conosco, porque ela vê claramente que estamos em outra, estamos realmente interessados em outra coisa. Interessados em outra coisa, e não exatamente na vida interior. Então a pessoa teve um sonho outro dia, onde ela via claramente um ambiente que ela identificava como seu mundo interior, e ela ali via plasmada uma luz, que ela perguntava se poderia ser o seu mundo interior, a sua alma, e sempre que ela ia de encontro a isso, chegava uma notificação no seu telefone, e ela, ao invés de se dirigir para lá, ela dava prioridade a esse movimento. Até que no momento do sonho, ela percebeu esse ambiente, e quando ela chegou lá, aquela luz já não estava mais. Estava no outro andar, é necessário um outro tipo de esforço. É um exemplo típico, a nossa alma não vai ficar esperando a nossa consciência humana eternamente, temos que entender isso. Hoje, muitos membros do grupo experimentam tristeza, traços de depressão, de afastamento interior. Claro, nós damos atenção 95% do dia para coisa que não tem nada a ver com o plano evolutivo. Como podemos sentir essa chama oculta dentro de nós? Não estamos alimentando, me explico? Então temos de encontrar, individual e grupalmente, o mecanismo para nós estarmos realmente tomando uma decisão correta. De dedicar um tempo a escutar uma partilha, pegar um atributo, pegar um livro, trabalhar com os espelhos, trabalhar com os símbolos, não? E sentindo a aproximação desse outro código. Tudo isso é alimentar a chama oculta no coração. Não tem nenhum exercício místico, assim complicado, não. Temos que dar atenção a isso. Temos que dar atenção a isso. E como não damos atenção a isso, então começam a acontecer situações externas no grupo, típicas de um grupo desconectado. O conflito entre as pessoas, o protagonismo, os mal entendidos, não? E assim por diante. Bem, e vida oculta diz respeito à vida imaterial, diz respeito a tudo aquilo que são estados de consciência. E nós só podemos tomar contato com o estado de consciência quando nós chegamos nisso através do estado de consciência que o nosso anjo da guarda representa. Não? A consciência angélica é algo bastante misterioso para nós. Não tivemos aí uma primeira reaproximação através de Kristal em Garabandal, ali com essa expressão ultraterrestre, que é a consciência angélica. Então nós vamos contatando esses tesouros do nosso mundo interior, do que está oculto no nosso coração, através de estados de consciência. Mas vejam o delicado que é. Se nós não dirigimos a nossa aspiração para estados de consciência superiores, os estados do coletivo, os estados comuns, eles tomam conta da nossa consciência. E é uma lei física. Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo momento, não é assim?
Então, se a minha consciência está ocupada com estados de consciência comuns, humanos, e alinhados com essa civilização, não existe espaço para que estados de consciência superiores se plasmem na minha consciência. Eu passo a ser um devoto, um aspirante, sei que isso existe pela informação, ou imagino que isso existe, ou quero crer que isso existe, mas eu não vivo isso. Porque se nós vivêssemos isso realmente, as coisas materiais, as soluções estariam simples diante de nós, se resolveriam assim, com mexer de mãos. Nós começamos a perceber no trabalho com os setores que muitas soluções começaram a aparecer. Aquilo combinava com aquilo, já estava disponível, aquela solução acontecia e ia, aquilo não deveria nem nos ocupar. Então, não podemos nos confundir. Não podemos nos confundir, porque senão realmente o que acontece é o seguinte, e está acontecendo conosco hoje. Por isso, essa correção tão dura que Cristo está fazendo conosco nesse momento. Dura sob a nossa perspectiva, hein? Não sob a perspectiva dele, seguramente. Quer de colocar um pouco as coisas em ordem, internamente. Porque vejam, quando nós estamos alimentando a nossa aspiração por uma vida superior, uma vida evolutiva, isso vai alinhando-nos e afinando-nos com estados, com matrizes, com setores do plano evolutivo que vão protegendo-nos de códigos corruptos que estão plasmados na condição humana. Condição humana essa que nós estamos submergidos, querendo ou não, crendo ou não, se protegendo ou não. O tempo inteiro, os nossos veículos, especialmente o corpo astral e o corpo etérico, estão interagindo com o coletivo. O coletivo não é só o entorno imediato, é com o coletivo mesmo, é o grande corpo astral da humanidade do qual o nosso corpo astral faz parte. Então, se nós não estamos alimentando essa chama oculta, dando direção à nossa vontade, ao nosso querer e à nossa aspiração, com esses códigos, com estados de consciência superiores, esses estados corruptos dos planos intermediários começam a agir em nós. Corruptos em que sentido? De nós corrompermos o princípio, não, um princípio da alma, que é o servir, com uma base da condição humana que é viver em função de nós mesmos. Isso é uma corrupção. É uma corrupção dos valores da alma. Em vez de vivermos para doar, para construir, para somar, para criar uma expressão de uma vida grupal evolutiva e complementar e fraterna, ingressamos no código de corromper esse potencial, não? Sequestrando as coisas para nós mesmos, mesmo espiritualmente. Hein? Vejam, o processo de Judas começou com a corrupção, não foi assim? Só que as benditas moedas que levaram a Judas, no fundo, a uma traição, não foi? Então, o processo começou com a corrupção. Então, isso está aí, hein? Esse processo internamente está aí, diante do nosso caminho espiritual. Muito bem. Por outro lado, se vamos aprendendo a nutrir, a alimentar com a nossa aspiração, com o nosso mais puro desejo, por que não, de realmente conhecer uma vida superior, isso vai fortalecendo e ampliando a nossa capacidade de encontrarmos esses fogos internos que, por sua vez, são expressões da verdade. Então, se nós realmente queremos conhecer a verdade, e vamos recordar que a verdade, já estudamos, não? O que é verdade e o que é realidade, dependendo do nosso momento evolutivo. Então, o caminho do coração, dessa chama, vai fazer com que nós possamos ir interagindo, acumulando dentro de nós o contato com verdades eternas, não? E com isso vamos repelindo esses estados corruptos. Porque esse amor pela verdade vai gerando em nós um discernimento, vamos passando a ser mais seletivos, e a nossa consciência primeiro, e depois, eventualmente, dependendo da força
do nosso mundo interior e da decisão da personalidade, também a nossa personalidade, começam a repelir todos aqueles estados que não correspondem a uma vida superior. E é realmente, como o Agni Yoga diz, uma verdadeira batalha. É uma batalha porque existe o nosso ser cósmico, que isso é uma outra coisa. Temos a nossa mônada, temos as nossas mônadas, que elas dialogam entre si. A mônada principal, plasmando, não, através do corpo de luz e para a alma, todo um aprendizado do mundo espiritual. A nossa alma, como já estudamos várias vezes, nessa dualidade entre vislumbrar toda essa perspectiva evolutiva luminosa e expansiva, que é o caminho evolutivo, e olhar para baixo e ver aqui a condição humana, na qual ele está encarnada, e tentando aqui manter as coisas minimamente em ordem. Isso gera para a alma uma batalha. Um outro aspecto, para que nós possamos compreender um pouco o que X significa realmente, é o que nós chamamos de consciência espacial. Então, X dispõe, naquele movimento todo, daquela região onde X se expressa, daquele espaço nos mundos internos. Isso, segundo Saruma, é muito facilitado quando a nossa consciência consegue realmente compreender o que é a gratidão. Não? O que é nós comungarmos do momento presente com esse sentimento não, de que aquilo, naquele momento, é o melhor que o universo pode brindar para nós. Se tivesse uma opção, ou nós escolhemos o mal, por isso estamos como estamos, ou aquilo não só nos corresponde, como ali está todo esse potencial de podermos estar continuamente nessa chama oculta dentro de nós. Então, Saruma nos dizia que se nós nutrimos com essa aspiração, esse sentimento de gratidão, e José contava que quando Saruma ia ali em Erques, não, naquelas plataformas ali, naquelas montanhas, com os espelhos por muitos anos, preparando aquele momento de 87, quando houve a transmutação, que tinha um cântico que era um cântico só de gratidão. E que Saruma levantava as mãos assim, como fazemos Rama, não? Ele entoava um mantra e aí as nuvens se dissipavam e se via ali aqueles estados de consciência, aquelas luzes, não? Que naquele momento eram as luzes. Hoje, como já estudamos, é substituído. Veja a ousadia da hierarquia, hein? Que a vida grupal evolutiva substituiria as naves. Olha a ambição da hierarquia conosco, hein? De que uma vida grupal evolutiva corresponderia aos estados que uma nave, naquele momento, expressaria nos céus. Então, Saruma entoava ali um cântico de gratidão, de agradecimento, e só aquela vibração de gratidão, de alegria, por alguma coisa, não, por estar vivo, por poder servir. Não? Essa alegria, ela era, quem esteve, não, com um trigueirinho vivo, quando ele dava aquele sorriso dele aberto, assim, espontâneo, aquela alegria de quem não quer nada com nada. Quem está ali servindo, está disponível, entregue, para que a evolução se expresse. Não? Então, se enviamos para o espaço esse sentimento de gratidão profunda, de novo, não é gratidão quando algo nos convém, não, ou quando vemos ali uma gratificação. É gratidão, olha, só de estarmos no caminho, já seria motivo de agradecermos 24 horas por dia. Só de não fazermos parte, até um certo ponto, hein? Porque com tecnologia fazemos parte e não fazemos, né? Dessa consciência coletiva que o tempo inteiro vai em outra direção. Então, quando nós nutrimos essa gratidão, segundo o Saruma, nós estamos então alimentando essa chama oculta e preenchendo o espaço com pensamentos puros. Um pensamento puro é uma força mental criadora que nós, como seres humanos, emitimos para os mundos internos, e que se vale disso para plasmar, não, um padrão de conduta. Tanto assim que Hermes é conhecido, sabemos, como o berçário, se é que podemos chamar assim, de um novo código genético.
Então podemos ver como é amplo esse trabalho com Hertz, como realmente precisamos definitivamente até fevereiro tomar uma providência séria em relação a esse centro planetário, para que ele possa não reconsiderar-nos como servidores. Esse trabalho muito fino, muito profundo, muito cósmico, que essa comunidade de Larumandá precisa expressar, possa contar conosco. Não? Bem, a hierarquia, ou o que nós chamamos ou compreendemos como hierarquia, tem uma instrução bastante simples que nos ajuda, que está no livro Porta do Cosmos. Então, ali tem um breve glossário no final do livro, naquela trilogia, né? Hora de Resgate, O Encontro Interno e Porta do Cosmos. Onde a hierarquia, especialmente Antuak, Visnuk e Michuk, e queria adiantar que Visnuk já se adiantou para nós, que estará muito próximo da obra nesse momento. Ele assumiu a regência de Mirna já, nesse momento. Então, uma ótima notícia, que essa energia sacerdotal que une os planos está regendo Mirna já nesse momento. Então, a hierarquia não é apenas um ser, mas é um conjunto de atributos e qualidades e expressões de leis universais que conta com muitos participantes, a nível de discípulo aceito, discípulo em prova, aspirante, não? Então nós somos parte da hierarquia. A hierarquia não precisa da nossa devoção externa. Sou devoto de Antuak, tá bem, mas e daí? Se é devoto de Antuak, você deve expressar os valores que essa hierarquia manifesta, correto? Senão é uma devoção muito, muito preparatória, e não é isso que Antuak necessita de nós. Então, o nutrir também essa chama oculta no coração, nós nutrimos esse vínculo com a hierarquia, assumindo os atributos dessa hierarquia. Então, se uma hierarquia irradia, por exemplo, o cerimonial e a ordem, como Visnuk, por exemplo, e eu identifico dentro de mim essa possibilidade de ingressar nesse tipo de valor, eu passo a ser aqui um eventual reflexo, aí, em algum nível, em algum grau, da presença da hierarquia. E isso é alimentando essa chama interna que esse vínculo acontece. É nessa câmara oculta dentro de nós, que nós chamamos de coração, que isso acontece. E nós sabemos, que os centros planetários, especialmente Hertz, dispõem de muitos templos. Temos o templo da esfera, o templo da transmutação. Então, é nesses templos que os corações se reúnem. Então, o coração da Irmandade, o coração angélico, o coração dévico, o coração da hierarquia cósmica, intraterrena, o coração humano. Então, esse templo interno, que Hertz também representa, precisa ser nutrido. Mas se nós não damos direção à nossa aspiração, não colocamos vontade ao que é prioritário para nós, isso acontece muito relativamente. Então, nós precisamos realmente compreender bem esse atributo, mantralizar, entoar, não sei se tem melodia, creio que não. Irmos aí criando uma condição para resgatar esse potencial infinito que o centro de Hertz brinda para nós com esses atributos, Nesse caso, os atributos do caminho para a vida interior, para que possamos ir aí reencontrando-nos com o nosso interior, e quando realmente isso acontecer, vamos pensar, nossa, eu ocupado estive até aqui com coisas que não tinham a menor transcendência. O que não quer dizer não cuidar com precisão, com maestria e com excelência de tudo que nós fazemos. Não nos confundamos, hein? Muito bem.